Olá, olá a todos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje, que eu vou te falar sobre um artigo científico, uma avaliação prática. Como é que você consegue avaliar um artigo científico na prática? Como é que você consegue definir? Olha, um tema que está aí amplamente debatido é o uso da vitamina D como algo que pode ajudar na prevenção da Covid-19, ou ainda uma perspectiva de se baixos níveis de vitamina D realmente tem algum impacto, influencia de algum modo na questão da ocorrência da Covid-19. Então, o que a gente vai discutir hoje, o que a gente vai debater hoje, deixa eu só verificar se está tudo bem, aqui está, é esse ponto. Como que a gente entende na prática a avaliação de um artigo científico? Então a gente vai discutir como é que eu consigo perceber se o artigo ele é bom, se ele não é tão bom assim, qual é o problema daquele artigo, o que eu posso melhorar na minha crítica. É tanto que quando a gente está aí pensando em escrever cientificamente, que a gente está avaliando cientificamente, a gente precisa ter essa clareza. O que é considerado bom e o que é considerado ruim nesse nosso processo de escrita científica, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Para quem está no YouTube acompanhando, eu estou compartilhando a tela e vou colocar aqui também para vocês que estão no Instagram a imagem, tá? Esse é o artigo científico que eu vou falar hoje, é um artigo sobre uma revisão sistemática, em que ele trata dos efeitos da vitamina D, na perspectiva dos efeitos da vitamina D aí e Covid-19. Então, ele foi um artigo publicado em 2021. Então, é um artigo teoricamente muito recente, mas ele se apropria aí do tema, do nome, do termo revisão sistemática para dizer que essa evidência científica ela sinaliza alguma coisa. Mas no fundo, o que ele faz aqui, o que ele avalia aqui de fato? Ele não faz uma revisão sistemática, ele simplesmente faz uma revisão da literatura. E aí a gente precisa começar a entender qual é a diferença de uma revisão sistemática, uma revisão da literatura, qual é a diferença prática, gente? É a forma que a gente organiza os processos. Ah, então quer dizer que se tem um método, eu posso dizer que é uma revisão sistemática? Não, peraí, calma. Não é porque tem um método que você aplica, que você escreve, que eu vou chegar e dizer, olha, isso aqui é uma revisão sistemática. Não é bem assim. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aí é esse, é a relação com esse artigo. Eu sempre faço o quê? Quando eu estou aqui avaliando um artigo, lendo um artigo científico, querendo entender. Eu primeiro vou para o ponto principal do artigo, que eu considero aqui, que eu avalio, que se chama objetivo. Então, eu vou tratar o objetivo desse artigo. Qual é o propósito científico? O que eu quero avaliar? Deixa eu trocar a imagem aqui Deixa eu trocar a imagem aqui no Instagram. Tá. Então, o objetivo, ele sempre vem aonde? Ele vem ali no final, gente, no final da sua introdução. E o objetivo desse estudo que ele trata aqui, que ele fala, é avaliar de algum modo aqui a ligação entre a vitamina D ali e a infecção da Covid-19. Então, o que ele está fazendo? Ele quer saber se existe uma relação, ele estabelece isso, né? O objetivo é resumir e decidir se há uma ligação entre o status de vitamina D e Covid-19. Então, se ele coloca ali de algum modo que há essa relação, que conecta esse ponto, a gente vai conseguir começar a entender de maneira mais prática. Olha, no YouTube vai estar melhor a visualização, tá? Se você quiser migrar para o YouTube, vai estar melhor, porque aqui são os prints, né, da tela da foto do artigo, então talvez não fique muito boa a imagem por aqui, tá? Então é mais ilustrativo. Então, se você quiser entender de maneira mais prática, quando a gente fala do objetivo, a gente já precisa pensar, retomar o nosso objetivo com que ponto? Qual é a nossa pergunta de investigação? E a pergunta de investigação que a gente vai tratar precisa lembrar, rememorar a gente aqui a ideia da estrutura PVO. Então, quando ele fala que ele só quer resumir, avaliar e decidir a ligação de vitamina D e Covid-19, ele não diz
onde, quando, quem, como. Então, ele não traz uma caracterização desse PVO. Ele só traz ali vitamina D, Covid-19, não diz a população. Será que é uma população de idosos? Será que é uma população de crianças? Qual é essa percepção que ele quer avaliar? Então, ele já começa assim. E outra, gente, ele coloca nesse artigo aqui um balaio de gato. O que é? Ele enfia tudo que ele acha que ele pode avaliar dentro dessa perspectiva. Então, ele quer ver simplesmente o prognóstico. O prognóstico pode envolver o quê? Mortalidade, hospitalização, cura. Então, há uma série de critérios aí que ele acaba aplicando nessa nossa avaliação. Quando eu sigo à frente, que eu vou perceber o método, ele traz aqui no método um cadastro. Um cadastro que a gente fala no Próspero, Prospero, que é o que na prática? É como se fosse um cadastro, um comitê de ética. É como se a gente pudesse pensar assim, eu estou aqui tentando agora avaliar de algum modo esse meu resultado, avaliar de algum modo o que eu quero fazer, só que eu preciso planejar. E esse planejamento acontece aonde? Acontece nessa base aí, Prospero, que você antecede o que você vai fazer para que as pessoas conheçam o que você quer fazer. E aí, o que acontece muito, gente, nessa jornada? É que a pessoa coloca algo no Prospero que é completamente diferente daquilo que está dentro do artigo científico, certo? Ou seja, a pessoa mudou o percurso no meio do caminho. Então, um ponto, por exemplo, é que está totalmente desatualizado esse registro nessa base de dados, tá? Que a gente chama aí, que é um cadastro que toda revisão sistemática precisa ter. Então, o que acontece aqui? Ele não colocou, por exemplo, as etapas que foram feitas e subsequentes e ainda não registrou aqui, ó, a última data de registro aqui do Prospero é de agosto de 2020. Então, ele não atualizou o que foi publicado, ele não revisou, ele não considerou. Um bom avaliador sempre vai olhar o registro lá no Prospero e vai comparar aqui com a aplicabilidade dessa revisão e dessa avaliação, tá? Então, isso é importante. Então, veja que dentro dos estágios da revisão sistemática, ele não colocou ali que foi iniciadas as outras etapas e tampouco que a sua publicação aconteceu. Então, gente, como é que eu posso começar a confiar em um resultado que fala dos efeitos da vitamina D na Covid-19? Isso já traz uma incógnita, eu já fico desconfiada. Opa, ele não estruturou a pergunta com um pico claro, ou um PVO claro, um PECO claro. Ele não fez ali a atualização do Prospero, eu já começo a ficar meio desconfiada. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui é um outro elemento muito importante. Deixa eu marcar aqui para o pessoal que está no YouTube, que eu já começo a desconfiar aqui de algo extremamente estranho dentro desse artigo científico. E por que eu falo estranho? Porque, assim, quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, a gente precisa ter clareza dos nossos descritores, ou também conhecido aí como palavras-chave. O que são esses descritores? São termos que podem ser indexados ou termos que não são indexados. E ele traz aqui nesse artigo científico dele, por exemplo, na sua estratégia de busca, que ele tem alguns termos, ele traz o termo, por exemplo, Covid-19 ou coronavírus ou corona, tá? E aí, quem está acompanhando aqui pelo YouTube vai poder perceber o que eu vou falar aqui agora. Que quando você traz um termo, por exemplo, Covid-19, você tem a sua definição e abaixo da definição tem uma série de termos. Eu acho, gente, que aqui tem mais de 20 termos semelhantes que a gente deve colocar dentro da nossa estratégia de busca. E aí, o que acontece aqui? A pessoa, simplesmente, os autores não colocaram ali na estratégia de busca, não informaram os termos similares. E isso faz com que você não seja capaz de captar toda a evidência em potencial. Então, já começo a colocar essa revisão sistemática de maneira, assim, realmente falha. Por quê? Você não está aplicando ali na prática o que tem que ser. Tudo que resgate a evidência científica. Olha, estratégia de busca é um tema delicado. As pessoas acham que é só chegar lá, colocar o termo, colocar a informação e buscar o artigo científico. Gente, não é suficiente isso. Você precisa ter uma estrutura lógica, uma aplicabilidade, seguir um caminho, buscar os termos similares, que são ali similares dentro desse processo, que tem semelhança dentro daquele processo, e além disso, de você buscar esses termos que são similares ali, que você vai buscar dentro da base de dados,
você ter a sensibilidade de perceber o quê? Ah, será que esses dados, será que essas informações são informações que me ajudam a ter clareza do que eu preciso fazer ou daquilo que eu preciso ter? Porque o termo e a estratégia de busca é o primeiro passo que a gente precisa fazer de maneira mais prática para conseguir trazer o que eu preciso. Então, eu já começo a dizer aqui que, por meio desse artigo científico, a estratégia de busca foi completamente falha, porque ele não esgotou as possibilidades. Agora, um outro problema sério aí durante essa nossa jornada e avaliação é que ele diz que usou o Prisma como guia, que é um instrumento, é um checklist que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre todas essas questões aí relacionadas com o processo de escrever cientificamente ou de avaliar cientificamente o que a gente está ali fazendo, ou o que a gente está ali considerando. E aí, com isso, a gente vai conseguir perceber durante a nossa construção científica que o Prisma é aquele checklist prático. E ele não seguiu nada do checklist. Nada assim, gente, que eu possa dizer, nossa, que robustez de informação. Ele colocou uns tópicos e afirmou que aquilo seria suficiente para ele classificar isso aqui como uma revisão sistemática. E não é, tá? Então, a gente precisa ter clareza que quando a gente usa o checklist, a gente precisa seguir à risca o que está ali. Agora, um outro ponto importante aqui é sobre critérios de elegibilidade. E aí, gente, ele comete uma falha crucial quando está pensando em critérios de elegibilidade. Ele diz aqui, nessa perspectiva, que ele está querendo entender, compreender de maneira um pouco mais prática qual é essa relação da Covid-19, mas ele exclui, certo? Publicações que aconteceram antes de 2019, tudo bem, porque a Covid aconteceu em 2019, e publicações que não são da língua inglesa. Ele só incluiu artigos em inglês. Isso já produz um efeito que a gente chama de viés de publicação. Ele está fazendo uma seleção, ele está fazendo uma perspectiva muito específica, seletiva daquilo que ele quer. Então, quer dizer que o artigo que foi publicado em chinês não vai entrar na revisão? É isso que ele está dizendo. Ah, Ana, mas como é que eu vou traduzir um artigo em chinês? Do mesmo jeito que a gente traduz um artigo em inglês, se a gente quiser tentar compreender um pouco daquela lógica. Então, assim, esse é um ponto, por exemplo, que ele falhou. E aí, durante o meu processo de avaliar essa revisão sistemática, eu estava pensando, criei uma expectativa, que ele falou assim, só os estudos que tinham medidas de associação, odds ratio, risco relativo, foram incluídos, tá? E aí, o que ele queria dizer? Se não tivesse essa medida, ele não ia incluir. Então, eu criei a expectativa da meta-análise e ele não fez a meta-análise. E isso é um ponto realmente que é problemático. Não é que toda revisão precisa ter meta-análise, mas se ele tinha a medida de associação para o que ele queria avaliar, ele não fez a meta-análise, não justificou porque não fez a meta-análise, ele não criticou o problema relacionado com a falta de informações sobre o que ele estava querendo tratar, então começa a mostrar que os critérios de elegibilidade dele são enviesados. É conforme algum tipo de interesse que a gente desconhece. Agora, um outro ponto aqui desse nosso processo de avaliação é sobre a qualidade do estudo. Ele diz que vai fazer a avaliação da qualidade metodológica do estudo, que hoje não é nem avaliação de qualidade metodológica, que a gente deve considerar mais risco de viés. Eu ensino isso para quem está lá no meu curso, com muito detalhe no DPA1. Eu falo sobre essa questão, como você vai fazer uma boa avaliação da qualidade, seja metodológica, ou seja, risco de viés, mas que você precisa dar ênfase para o risco de viés. O que eu falo? Ele diz que usou aqui um sistema GRADE para avaliar isso. Só que o sistema GRADE é para avaliar a síntese de evidência, não é para avaliar estudos individuais. Então, o que ele faz? Ele apresenta um dado, ele apresenta um resultado, traz um achado que ele quer fazer isso, ele diz que vai fazer isso, e depois ele simplesmente não apresenta em lugar nenhum do artigo científico essa avaliação
do grade e tampouco ele fala aqui no método como ele ia fazer a avaliação dos estudos individuais. O que são os estudos individuais? São esses estudos que a gente olha caso a caso, um a um, para poder conseguir definir, para conseguir caracterizar a informação, para conseguir fazer essa limitação. Então, isso é um problema. Ele diz que vai usar uma ferramenta, ele não usa a ferramenta, ele ainda diz que usa a ferramenta de um jeito equivocado. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Que a gente precisa ter criticidade, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Se a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente faz coisa errada, que é o que aconteceu nesse artigo científico. Agora, um outro ponto importante que a gente não pode esquecer aqui na hora que a gente estiver percebendo e avaliando tudo isso, aqui é o nosso processo. Como que a gente faz a avaliação? Olha, não é recomendado você excluir trabalhos da sua revisão que sejam trabalhos de baixa qualidade metodológica com baixo risco de viés. Você é obrigado a incluir. Por quê? Porque isso é evidência científica, senão você vai estar produzindo um efeito do viés de publicação, que é você não colocar ali, não achar, não localizar ou não informar esses artigos. Então, a gente já começa a perceber aí, dentro desse processo dele de decisão, que ele ia excluir os artigos que tinham baixa qualidade metodológica, que ele chama assim. Então, isso representa o que na prática? Representa que ele não teve o cuidado de nem ler o handbook da Cochrane para poder conseguir aplicar alguns critérios elementares. Em março foi publicada a última atualização do Prisma, que já fala sobre isso, que já fala sobre esse ponto em específico. Então, gente, eu não posso excluir trabalhos assim aleatoriamente. E sabe qual é um outro problema desse estudo? É que ele mistura estudo de caso controle, que é diferente de estudo de caso, estudo de coorte, e ele diz no protocolo dele que potencialmente ele vai selecionar ensaios clínicos randomizados. Só que ele não fala aqui de ensaios clínicos randomizados. Então, veja que há um desacordo entre o protocolo, que ele não atualizou, e o que ele publicou. Então, essa revisão aqui, por exemplo, para a gente afirmar alguma coisa sobre vitamina D e Covid-19 é péssima. Eu não posso afirmar nada, porque os meus resultados, a minha informação, o meu método não foi especificado de forma suficiente para ser claro para o meu leitor. E como é que eu aprendo isso, Ana? Você tem que aprender isso a partir do momento que você consegue escrever cientificamente, praticar a redação científica, para você conseguir criticar. Eu vejo por aí muitos profissionais, inclusive da área da saúde, replicando essa informação. Eu achei uma revisão sistemática que o autor afirmou isso. Não, gente, a gente precisa aprender a avaliar e criticar o que está ali. E não é só ler uma revisão sistemática, é saber se foi uma revisão sistemática muito bem conduzida. E neste caso não foi. Agora, sabe um outro problema importante dessa revisão? É que ele usa duas bases de dados, Google acadêmico e usa o PubMed. Então, ele não rastreou os artigos nas principais bases aí da área da saúde. Então, ele tinha que ter rastreado em pelo menos aí em mais 4 bases. Em Base, Web of Science, Scopus e Sinal. Então, era necessário que ele aplicasse essa avaliação, no mínimo. Por que no mínimo isso? Para ele conseguir resgatar informações que estão por aí, difundidas. Por exemplo, na base Web of Science, tem inserida a base Cielo. Então, pega alguns artigos, inclusive, aqui da América Latina. Então, é importante a gente ter criticidade na hora de avaliar e considerar, poxa, por que ele colocou poucas bases? Por que ele fez essa revisão dessa maneira? Por que ele considerou essa evidência aqui como suficiente para tirar a conclusão que ele tirou e que daqui a pouco eu vou falar para vocês aí qual foi a conclusão desse artigo científico. Então, esse ponto é relevante, importante, que a gente não esqueça na hora que estiver aí construindo a redação do nosso artigo científico, tá? Agora eu quero falar um outro ponto. Ele chega aqui na seção de resultados, em que ele vai estar aqui avaliando, considerando, e faz o quê? Ele diz que aplicou um instrumento que é conhecido como Newcastle Ottawa, que é um instrumento para avaliação de qualidade. Mas ele em nenhum momento cita isso dentro do método e não fala quais são os critérios desse instrumento para avaliar a qualidade. De repente, assim, apareceu um instrumento do nada. Então, a informação é insuficiente, a informação é pouco clara para o leitor. Por quê?
Por exemplo, o Newcastle Tower tem uma variação aí em relação às perguntas, conforme o tipo de estudo, conforme o tipo de critério, conforme o tipo de avaliação. Então, não posso simplesmente chegar no resultado e dizer, foi avaliado conforme o Newcastle Tower, dessa maneira, o que foi considerado isso na hora da avaliação. Então, esse é um problema importante do resultado. Outro problema desse resultado, deixa eu mudar aqui a foto para ver se eu consigo mostrar melhor, um pouquinho melhor aqui Outro problema desse resultado é que ele tinha um potencial aí de fazer uma meta-análise. E ele simplesmente se fez aí de desentendido. Falou assim, não vou nem tocar nesse assunto de meta-análise. Vai ser uma revisão sistemática. Ele acaba aplicando aí um quadro síntese com algumas informações que ele trata, que ele traz, tá? Em relação ao estudo, mas que não diz nada que nos ajuda. Aí o que ele fica falando nos resultados? Ele fica dizendo, o estudo tal diz que tem associação, o estudo tal diz que não tem associação. Não resolve. A revisão sistemática, ela vem para quê? Ela vem para resolver isso. Eu quero saber se existe essa evidência científica suficiente para dizer que a deficiência de vitamina D possa causar um desfecho desfavorável na COVID, mortalidade, sendo específico, direcionado com aquilo. Então, ele fica muito aberto e não é claro. Aí ele fica descrevendo esses resultados de maneira aleatória e são resultados falhos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, hein? Esse artigo aqui está lá no PubMed. A revista é indexada no PubMed. Então, significa que você está lá no PubMed buscando artigo, que o artigo é suficientemente bom. A gente precisa ter essa crítica, porque senão toda vez que a gente está lá no PubMed buscando um artigo, a gente vai dizer, nossa, só porque está nessa base aqui é excelente. Não, gente, esse artigo aqui, ele é um artigo ruim, que não dá para afirmar nada com esse artigo, não dá para a gente classificar nenhuma informação na prática. Então, o que eu quero te dizer com isso? É que você precisa ter essa criticidade, esse olhar, utilizar as ferramentas, como, por exemplo, o Amstar 2, que é uma ferramenta para você avaliar a qualidade de revisões sistemáticas, para criticar. Então, só aqui, eu já não classifico essa revisão como uma revisão sistemática. É uma revisão da literatura, qualquer, tá? Uma revisão da literatura porque ele não teve os cuidados ali básicos desse processo de criticidade. Então, ele traz esse quadro, traz essas informações, fica falando o resultado de estudo e é extremamente cansativa a leitura, porque ele não mostra essa evidência de uma maneira mais clara para o leitor e de maneira mais consistente. E quando chega, gente, na discussão do artigo, deixa eu mudar aqui pelo Instagram a fotinha, eu sei que não está muito legal, mas vai ser só para que vocês vejam. Quando ele chega na fase aqui da discussão do artigo científico, o que ele faz? Ele volta a repetir os resultados. Ele escreve com outras palavras e fica ali aquela comparação da literatura maçante. Gente, discussão de revisão sistemática não é isso. Você precisa fazer a síntese da informação. Depois que você produz essa síntese da informação, você precisa seguir uma lógica, comparar com resultados de outras revisões de maneira mais robusta. Eu, sinceramente, nem sei como é que ele conseguiu publicar esse artigo, porque a evidência científica é muito fraca, é muito falha durante essa nossa construção. Então, ele vem aqui para a discussão e fica o quê? Comparando de novo os artigos e trazendo aquela informação. Então, ele vai fazer o quê? Pensar de maneira mais comparativa do que crítica em relação a isso. Tem uma pergunta aqui. Mas se o artigo é ruim, como está dizendo, como ele conseguiu ser publicado? Ele conseguiu, já respondeu, né? Ele conseguiu publicar o artigo científico justamente porque existem inúmeras revistas. E hoje, gente, é oferta e demanda. Tem muita revista e qualquer artigo ele pode ser publicado a partir disso. Agora, o que você precisa saber é a criticidade. E outra, nem todo revisor sabe fazer uma boa revisão do artigo. Gente, chega a parecer que é péssimo. Então, assim, você precisa aprender a ter criticidade, você precisa ter essa clareza. Publicar artigo científico não significa que tem qualidade, tá? São questões completamente diferentes o processo. Então, às vezes, a gente fica nesse movimento, nessa questão, eu vou publicar um artigo. Publicar um artigo não significa que seja bom, tem muita evidência ruim por aí. Então, a gente precisa ter clareza de ter essa avaliação. Não, por ser um termo novo não ter tantos critérios, não. Sabe por que eu digo que não? Porque o descritor, só para te dizer assim, o descritor, ele foi colocado em 2020 e 2021.
ou seja, o descritor da Covid-19, por exemplo. E aí, o que acontece? Por ser um tema novo, e eu vou mostrar para vocês aqui essa questão do critério, significa que ele precisava ter mais criticidade. Não poderia colocar qualquer informação de qualquer jeito em forma de revisão sistemática. Porque assim, ó, nós estamos aqui. Eu faço estudo de caso, faço um estudo longitudinal, uma coorte, publico. É uma informação científica. Mas eu não posso produzir uma informação, uma revisão sistemática e tirar uma conclusão como ele tirou, sabendo que os artigos são ruins e que a condução da revisão sistemática ela foi ruim, tá? Então, por isso que a gente precisa ter essa criticidade. A gente precisa ter essa visão de forma muito mais prática. Então, não é por ser um tema novo que justifique uma revisão sistemática ruim, porque ele não seguiu nem os passos do método da revisão sistemática da forma que tinha que ser. Então, o problema está aí, neste ponto. Ele não seguiu o método. Uma coisa é o caminho que ele percorre, o método que ele produz ali, que ele gera. Outra coisa é o resultado dos artigos que ele avaliou, dos artigos lá da pesquisa de campo, tá? Não existe melhor revista, tá, gente? Você tem que avaliar conforme o fator de impacto, qualis, enfim, uma série de critérios aí que você tem que considerar. Para fazer, ó, já fica aí, para você ter essa clareza refinada, você pode fazer parte do meu curso, Descomplicando seu artigo científico em um mês, que eu ensino todo esse passo a passo para você se tornar mais crítico, tá? Então, esse processo de você se aproximar da evidência científica, você pode fazer lá no meu curso, que você vai entender. Tô um bisturi hoje, né? Tô mesmo. Sabe por quê? Porque a gente precisa ter criticidade científica. A gente precisa falar, eu fico assim, ó, angustiada na hora que eu vejo isso. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui bem legal. Ó, o que acontece aqui, levando aqui para a conclusão desse artigo científico, tá? Quando eu vou para a conclusão, sabe o que ele me disse? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a conclusão do artigo científico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não ficou tão visível aqui no Insta, mas eu vou falar para vocês qual foi a conclusão. Sabe o que ele fala aqui na conclusão? Que a maioria dos artigos demonstraram que a vitamina D é um fator que determina a Covid-19. Então, ele está me dizendo que a deficiência de vitamina D determina a ocorrência da Covid-19. Ele conclui o artigo dele assim. Então, o que ele traz? Uma evidência falha. Ele só traz aí uma série de informações, mistura todos os tipos de estudo, não é claro o suficiente e vai lá e afirma e diz que existe uma relação aí da deficiência de vitamina D com esse processo de você pegar e ter Covid-19 ou algo assim. Olha, gente, eu não estou dizendo que a vitamina D não ajuda em outros processos, tá? Ela é importante e tem muitas evidências científicas aí comprovadas com o efeito da vitamina D para várias questões inflamatórias, mas eu não posso usar isso para dizer que é eficiente para a Covid-19. A gente precisa ter, criticidade, pensar de maneira mais reflexiva nesse processo, pensar de maneira mais crítica sobre isso. Se eu não tenho criticidade, eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar aí falando besteira por aí, falando fake news. Hoje saiu no Instagram da colaboração Cochrane uma revisão sistemática, que eu recomendo para vocês que vocês leiam, eu vou deixar nos stories, tá? Uma revisão sistemática sobre o uso da vitamina D e a Covid-19. E sabe qual foi a conclusão dessa revisão? Diferente dessa revisão aqui, que tá péssima, foi que eles selecionaram vários ensaios clínicos, avaliaram a qualidade daqueles ensaios clínicos e a partir disso, dessa consideração, vou compartilhar aqui para quem estiver acompanhando no YouTube, tá? Que é essa daqui, eu coloco aqui depois para vocês nos stories. O que ele diz nessa revisão aqui? Ao final, ele fala que a partir dos ensaios clínicos randomizados, que é o melhor tipo de evidência formado na pirâmide científica, formado, né, dessa nossa avaliação, e que foi incluído ali um total de 313 participantes, que não foi comprovado, dentro desse tipo de estudo que é ensaio clínico randomizado, que a vitamina D traz algum benefício na prevenção ou para amenizar os efeitos da Covid-19. Gente, isso aqui foi publicado dia 24 de maio. Saiu hoje lá no Instagram da colaboração Cochrane. Então, o que eu estou te dizendo aqui com tudo isso?
é que existe diferença, gente, na condução. Eu não posso fazer uma revisão sistemática de qualquer jeito. Eu não posso fazer um artigo científico de qualquer jeito. Eu estou dizendo que existe uma coisa que na realidade não existe. Ele disse aqui que existe relação, mas não existe. Ele não fez meta-análise para poder avaliar. A meta-análise, ela vem justamente para esse ponto, para a gente pegar e dizer assim, eu vou unir uma série de estudos, eu vou unir outros estudos e vou juntar para poder ver qual é o resultado final. E qual foi a conclusão dele aqui dentro dessa avaliação e desse resultado final que ele fez e que ele considerou dentro do trabalho dele, né? Dessa revisão que foi publicada e que é uma boa revisão. É que a gente não pode dizer que a vitamina D realmente traz algum efeito positivo ali em relação à Covid-19, tá? Então, a gente precisa começar a ter mais crítica. A gente precisa começar a ter uma visão mais prática. A gente precisa começar a entender que não é só ler o artigo, a gente precisa criticar o artigo. E assim, gente, na ciência, o debate científico, ele é natural, vai ter gente que vai falar do seu artigo, do meu artigo, que vai criticar. E o que eu quero te dizer com isso? Que é o nosso processo de construção científica. O que a gente podia fazer para melhorar? Outra coisa que é interessante, gente, a gente pensar é preprint. O que é isso? É uma publicação prévia de alguma informação, mas eu não posso usar essa publicação prévia para dizer que é uma evidência segura. Por quê? A revisão por pares, o editor pode trazer características e elementos ali para poder qualificar de uma maneira melhor o seu artigo científico. Cuidado, pode ser que seja um revisor que não tem experiência. Isso acontece, tá? E aí você tem que ter muita segurança mesmo, para conseguir avaliar. É tanto que lá no meu curso eu ensino, tem uma aula específica de como você ser um bom revisor. Porque se você quer entrar nessa jornada, se você quer publicar cientificamente, se você quer melhorar sua criticidade para atender melhor seus pacientes, para assistir melhor as pessoas, você precisa entender como você vai ser crítico. E aí a gente precisa das ferramentas para balizar. Por isso que eu bato aqui no martelo, ó, sempre dizendo, olha, gente, vai lá, pega o instrumento do Instituto Joanna Briggs, pega o Newcastle Ottawa, avalia risco de viés, avalia pelo Amstar 2. Eu falo isso para você assim, abertamente. Porque é com esses instrumentos que a gente argumenta com o leitor, é com esses instrumentos que a gente escreve cientificamente. Então, toda vez que você estiver escrevendo, aquilo ali serve para te ajudar a entender assim, opa, eu não posso esquecer esse item. Então, esse artigo aqui que eu critiquei hoje, que eu trouxe essa consideração, ele não usou o Prisma. Ele não usou um instrumento de avaliação para poder ele perceber o que ele estava falhando. E simplesmente publicou e está lá no PubMed. E aí? Tá lá. E agora? O que a gente faz? Acredita só porque está no PubMed? Não. Então, esse tipo de crítica, esse tipo de avaliação, a gente precisa considerar, não pode esquecer, tá, gente? Tudo isso, por que eu falo tudo isso, considero tudo isso? Porque a gente precisa pensar. Deixa eu ver aqui só uma perguntinha aqui do YouTube. Quem tem mais culpa por ter publicado material científico errôneo e de baixa qualidade? Os autores, os revisores e a revista. Os três têm culpa, tá? Quem perguntou aí pelo YouTube. Sabe por quê? A revista tinha a obrigação de rejeitar. Vou falar para vocês. Quando eu abro um artigo, que eu leio o objetivo, eu leio o método, e não tem conexão, um tipo de artigo como esse, eu sou revisora, eu recuso na hora. Por quê? Porque não tem credibilidade. Não sabe o que está fazendo. E não sabe o que está fazendo, está gerando informação distorcida. Tá? Então, gente, eu quero convidar vocês para o meu curso. Primeiro, eu queria que vocês me falassem. Vocês gostaram da live, assim, trazendo crítica de artigo? Se gostaram, eu vou fazer mais vezes. Vocês têm que me falar, porque senão eu vou mudar, tá? Eu queria falar para vocês que as inscrições estão abertas para o meu curso DPA1, que você vai aprender a escrever artigo científico. Você vai aprender a escrever artigo científico de qualidade, com todas as etapas, com toda a forma crítica de avaliar, com todos os instrumentos, como você vai conseguir entender na prática isso. Então, é importante que se você quer muito escrever um artigo científico, não perca essa oportunidade. Eu não sei quando eu vou abrir outra turma, então vocês estão convidados, o link está na bio, tem poucas vagas, tá? A turma já está lá toda agitada, escrevendo cientificamente, avaliando cientificamente o processo. Então, eu convido vocês que estejam comigo lá no DPA1 para vocês aprenderem muito mais sobre isso, tá bom? Então, já que vocês gostaram, eu vou fazer mais lives sobre avaliação de artigo científico
de maneira mais crítica e de forma mais assertiva, tá bom? Até a próxima, gente. Pessoal do YouTube também. Até a próxima.